Encerrado o expediente, passaremos agora ao tema livre. Inscrito em primeiro, vereador professor Giovanni. Boa noite a todos. Tem 15 minutos com direito de concessão de parte. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar aqui o nosso amigo Fiuza, especialmente a professora Ruth. Nosso boa noite. Foi professora dos meus irmãos na escolinha do Goianã. Conhecemos há muito tempo, sabemos do trabalho dedicado ao município. Nosso muito obrigado. Vou começar falando aqui uma palavra que a gente, quando fez o curso sobre desastres naturais, ouviu muito em 2014, que é o termo resiliência. O pessoal que trabalha na polícia conhece muito bem esse termo, resiliência. É o poder de resistir, a força de resistir. O que nós estamos vendo no Brasil hoje, especialmente na data de hoje, é essa questão da resiliência na greve dos caminhoneiros. A gente não podia deixar de se manifestar nessa tribuna. Eu pus um artigo no jornal, Facebook, mas esse é o espaço do vereador, está se colocando enquanto pensador, que tem uma opinião e que se coloca diante da população. Então a gente está vendo aí uma greve dos caminhoneiros, reivindicando que possa ter condições de trabalho nesse país, porque a gente sabe que o Brasil tem uma alta carga de impostos. Isso todo mundo fala, né? Primeiro pagador de impostos no mundo. E o que a gente vê é que não há um diálogo entre o que o cidadão paga de imposto e o que ele recebe em termos de cuidado. O Estado, enquanto poder público, arrecada todo esse imposto e depois ele tem que devolver em serviços, em cuidar do seu povo. E é aí que está o problema. Se a gente pagasse todos esses impostos e visse o retorno disso para a população, o problema é que a gente não tem visto. E aí é que entra essa paralisação. Obrigado, Dê. Os caminhoneiros decidiram mostrar ao governo o peso e a força que eles têm nesse país. É um país que sucateou as suas ferrovias. Nós temos aqui, o nosso município é um exemplo disso. Nós só continuamos com essa linha funcionando por causa da Cargill, que está aí, por causa da CBA. Do contrário, essa linha estaria totalmente desativada. Ia ficar só história. Então, esse país, em algum momento, decidiu que não ia investir em ferrovia e ia investir no transporte rodoviário. E o que acontece? É isso que nós estamos vendo. É uma situação em que o caminhoneiro não aguenta mais os altos preços do óleo diesel. E a gente também tem que se colocar aqui com relação à gasolina. É um absurdo. A gasolina, nos últimos 2 anos, aconteceu o que vem acontecendo. Quer dizer, de R$ 3,20 para R$ 4,20. R$1. R$1 é um aumento extraordinário num tempo de 2 anos. Se a gente for pegar a inflação e o aumento que se teve no salário das pessoas, de jeito nenhum ia ter esse aumento. Então, é uma greve justa e a gente se solidariza com esses caminhoneiros. Eles estão fazendo o que eles acham certo como forma de reivindicação.
a gente vê que a população precisa, muitas vezes, pôr a mão na consciência. Então, a gente vê aí algumas mídias tomando partido, só mostrando que está faltando isso, está faltando aquilo, e a gente sabe que o comando dessa greve não ia deixar carga viva morrer na estrada, não ia deixar remédio, não ia deixar faltar oxigênio nos hospitais. Tudo isso é pensado para colocar a população, que só tem acesso à televisão muitas vezes, contra essa greve. Então, é uma greve justa. Nós também devemos fazer a nossa pelos combustíveis, porque parece que agora, pela gasolina, porque parece que estão separando e dizendo, não, está tudo bem, porque não tem ninguém reclamando do preço da gasolina. Está todo mundo vendo que a mesma gasolina que nós consumimos aqui é vendida no país vizinho com um preço muito menor, R$ 2,70. E por quê? Porque lá a carga de impostos é outra. E aí, eu separei 2 telas para a gente estudar juntos. Essa tela é do dia 8 de maio de 2018, onde o presidente da Petrobras anunciou isso daí, olha. Petrobras tem lucro de 6,9 bilhões no primeiro trimestre, alta de 56%. O senhor pode subir um pouquinho, vereador, para ver que é do G1? Olha lá. Internet, G1. Ou seja, a Petrobras, que é uma empresa do Brasil e do povo, não é para ter lucro de 6,9 bilhões em um trimestre à custa do povo. Isso está errado. E ainda afirma lá na reportagem que desde 2013, que tinha tido 7 bilhões de lucro, não tinha esse lucro. Então, isso é um absurdo. Uma empresa que é nossa ficar anunciando um lucro de 6,9 bilhões, preocupado com ações, e o povo pagando esse preço exorbitante no preço da gasolina. Isso não pode acontecer. Então o Brasil tem que realmente ser passado a limpo, ser revisto. Vou pedir para o vereador Abner passar para a próxima tela, por favor. Só clicar na aba em cima. Está ali, ó. A composição de preços ao consumidor. Este é um site da Petrobras. Está lá. Site da Petrobras. Do preço que nós pagamos, 34% é da Petrobras. E refinaria e tudo mais. O resto, ali para cima, é do transporte, mas olha o preço do ICMS. 29% do valor que nós pagamos, ou seja, só do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é quase o total dos 34 lá. Que tem todo o trabalho da empresa Petrobras de tirar esse óleo bruto e transformar. Então vejam o absurdo. Só de ICMS, 29%. E é disso que nós temos que falar. Eu sei, não vou ser irresponsável aqui. O ICMS ajuda muito os estados e as cidades. Se a gente for ver a nossa lei orçamentária, tem lá um grande valor pelo ICMS. Só que está claro que isso é pegar um produto que a gente não deixa de consumir, que é necessário, que a gente usa no nosso dia a dia para o trabalho, para o lazer, e fizeram uma super taxa em cima da gasolina. Tem tantos outros produtos, vamos conversar, a sociedade precisa rever tudo isso. Agora, não é justo ter uma alta da gasolina do jeito que está tendo, muito acima da inflação. Os governos anteriores seguraram, e eu vi fala assim, mas aí a Petrobras não tinha lucro, o governo ficava lá segurando o preço da gasolina, ficou anos congelado. Não é para ter lucro. A Petrobras, no máximo, aí ela tem que ter
investimento de tecnologia, mas não é para ter lucro, para dar lucro para acionista. Petrobras é a empresa do povo brasileiro. Então, a gente vê que realmente é uma situação caótica. Demorou para acontecer isso. E a gente precisa rever e pensar na nossa com relação à gasolina. Eu vejo muita gente falando em redes sociais sobre intervenção militar. Eu não acho que seja o caminho. Nós vivemos uma democracia, é uma democracia jovem. A gente tem que sim respeitar as leis, respeitar o direito de reivindicação, portanto, se vier o exército, ele só pode exigir que os caminhoneiros saiam da pista. Mas ele não pode impedir ninguém de um direito constitucional que é a greve. Se ela é justa ou não, tem justiça para julgar. O fato é que tem gente confundindo aí a intervenção militar para o desbloqueio das estradas, que isso é um papel que pode ser feito, com o exército, os generais tomarem o poder no Brasil. Isso é a pior coisa que podia acontecer. E tem muita gente apoiando. Não podemos retroceder. A história nos mostra que isso foi um erro. Então não dá para voltar no que era antes, que não era bom. Também era falso. Essa coisa de, na ditadura era melhor, não era. Todo mundo tinha medo. Ninguém falava nada, tinha medo de morrer. Hoje mesmo eu vi um vídeo das mulheres que foram assassinadas no nosso país. Por quê? Porque elas iam para as ruas e falavam a verdade. Falavam que não era bom. A liberdade é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Tem que ter liberdade. E a ditadura não permitia. Muitas pessoas que morreram foi porque falavam a situação real do país. Então, nós não queremos ditadura de volta. Nós queremos a solução dos problemas. Como tirar o presidente Temer? É um retrocesso. Não, hoje nós temos uma democracia em que ele está no poder, se usurpou, se aplicou um golpe, mas ele está no poder como presidente e deve assim continuar até o final do ano. Depois, ele não estará eleito e estará à disposição da justiça para responder sobre todos os supostos crimes que ele está sendo acusado. Mas hoje, para garantia do sistema democrático, temos que continuar e ter as eleições e resolver a questão da greve dos caminhoneiros. Isso é uma questão que é um conflito que se criou e vai se resolver na base do diálogo e não na base da força e do poder militar. Então, a população tem que refletir sobre tudo isso. Refletir o que ela vê na televisão, na mídia, o que ela lê no Facebook, no WhatsApp, que chega um monte de besteira, gente fazendo áudio que nem é quem está falando no áudio. O fato é que a população tem que refletir sobre tudo isso. E não pedir a volta da ditadura jamais. Isso todos os países de primeiro mundo já sofreram e repudiam qualquer coisa que não seja pela via da democracia, que é o poder do povo, pelo povo, para o povo. Então a gente tem que se posicionar sobre isso. Então, amanhã, dia 29, às 10 horas da manhã, estamos convidando a população mairinquense para se manifestar. Vamos nos reunir na praça, aqui do centro, e vamos, quem quiser falar a respeito do que sente, de como vê tudo isso no Brasil, vai estar lá, a gente vai estar lá à disposição para ouvir e mostrar
o quanto a gente está descontente com esse Brasil que cobra uma super taxa e que no nosso país ao lado vende gasolina, né? O nosso país vende gasolina a R$ 2,70, enquanto a gente está pagando R$ 4,50 aqui no Brasil. É isso. Então, quem puder, amanhã na praça, às 10 da manhã. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.